Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 6, Embaixador de Cristo. Título da semana 3, Quando sou fraco, então é que sou forte. Autores Esdras Maia e Miguel Mar. Quinta-feira. Ler com oração, Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Submeter-se à restrição de Deus. A medida de Paulo recebida da parte de Deus correspondia inicialmente à Galácia e à Ásia e depois à Macedônia e à Caia. Assim como Paulo, somos ministros da nova aliança. Logo, Deus também demarcou a cada um de nós o lugar em que serviremos. E como servos de Deus, estamos debaixo de sua restrição. Isso não se aplica apenas ao local de nosso serviço, mas a todas as áreas de nossa vida, como veremos a seguir. O ministro da nova aliança é cauteloso em seu falar. Como servos de Deus, não somos aqueles que promovem a própria obra em detrimento do serviço dos demais irmãos. Tampouco fazemos comparações entre nós a fim de nos gloriar. Pelo contrário, vamos cingir-nos de toda a humildade. Talvez você olhe para os irmãos que estão à nossa frente e diga: mas eu também tenho comunhão com Deus, eu recebo sua luz. Contudo, não seja aquele que fala sua própria verdade. Sigamos e falemos a palavra profética que Ele nos fala nos dias de hoje. Dessa forma, nós e o Senhor seremos um, totalmente identificados. O ministro da nova aliança também é simples e obediente. Com o passar dos anos, em razão do muito conhecimento bíblico que adquirimos, podemos ficar complicados demais. Já conhecemos muito da palavra e sabemos como fazer as coisas. Assim deixamos de ser simples e nossa mente se enche de conflitos e questionamentos. Foi o que aconteceu com Eva. Ela foi enganada pela serpente e perdeu a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Querido leitor, seja simples em receber a direção de Deus e obediente em segui-la. Agindo assim, você será abençoado. Até mesmo na pregação do Evangelho precisamos restringir-nos. Como servos de Deus, a paz é o nosso árbitro. Não podemos simplesmente focar a obra que fazemos, mas perceber se temos paz ao realizá-la. Isso mostra que Deus está mais interessado em nossa pessoa do que naquilo que fazemos para Ele. A razão disso é que seu desejo é produzir ministros da nova aliança, e isso diz respeito à transformação de nossa pessoa. É por isso que o Senhor investe tanto em nosso crescimento espiritual. O apóstolo Paulo se submetia à direção de Deus. Certa vez, uma porta lhe foi aberta na Ásia para pregar a palavra juntamente com seus companheiros de viagem. Contudo, foram impedidos pelo Espírito Santo. Isso é uma restrição. Muitos obreiros cristãos têm dificuldade em compreender essa questão. Pensam que o simples fato de a porta se lhes abrir indica que devem fazer a obra. Amados, não é assim. Antes de tudo, precisamos obedecer à restrição do Espírito Santo. Vejamos o exemplo de nosso Senhor Jesus. Ele não falava suas próprias palavras, mas apenas o que o Pai queria que ele falasse. É esse tipo de união com o Pai que precisamos buscar e experimentar. Prosseguindo, leiamos Atos capítulo 16, versículos 7 e 8. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Novamente vemos a obediência do apóstolo. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado
para lhes anunciar o Evangelho. Versículos 9 e 10. Os versículos não dizem que, tão logo tiveram a visão, levantaram-se e partiram. Antes, eles concluíram que Deus os havia chamado para anunciar o Evangelho na Europa, mas mediante bastante comunhão e oração. Só então partiram para aquele lugar. Isso é estar sob a restrição de Deus. Não é simplesmente receber uma visão, levantar-se e ir fazer a obra. É preciso comunhão e oração. Mais uma vez uma porta se lhe abriu. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. 2 Coríntios 2,12. Todavia Paulo prosseguiu dizendo: Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Versículo 13. O apóstolo não teve paz em seu espírito porque não encontrou Tito. Embora a porta lhe estivesse aberta, ele não fez a obra. Para Paulo, saber como estava seu cooperador, o bem-estar de seu irmão, era mais importante que fazer a obra. Ele abriu mão da porta aberta do Evangelho para procurar um irmão. Esse fato revela a união orgânica, a parceria, a comunhão e o companheirismo que havia entre os cooperadores. Continuando a leitura, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Vejam que Paulo descreveu ser conduzido em triunfo como obedecer ao Senhor. Amados, ao obedecermos ao Senhor, estando sob sua restrição, somos conduzidos em triunfo e espalhamos em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo, porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Esse bom perfume é nossa obediência. Quando obedecemos, Deus inala a fragrância. É como o aroma que sai do altar do holocausto. Deus aspira e se agrada. Portanto, se queremos triunfar, sejamos obedientes. Coloquemo-nos debaixo da direção do Senhor, respeitando a medida de ação que Ele nos demarcou. Esse é o viver do ministro que agrada a Deus. Pergunta de hoje: quando você se torna o bom perfume de Cristo? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.